Eu tenho um vídeo aqui que vocês mandaram pra eu assistir, do canal Fitória. E o título é Os Riscos de Criar Cenários na Sua Cabeça. Maladaptive Daydreaming. Eu não sei os termos chiques, né? Como ela tá usando, como ela tá falando. Mas a gente tava falando disso um pouquinho no início da live. Eu tenho um sério problema de... Eu achava que era só ansiedade, mas tinha muito TDAH. Em que eu ficava, sei lá... Durante o dia, eu pensava em cenários demais, em lubas demais, e aí vários lubas ficavam discutindo na minha cabeça. Eu não sei se isso se enquadra no que ela vai falar, mas eu, tipo assim, batendo o olho no título, eu me identifiquei um pouquinho e eu achei o tema interessante. Queria assistir com vocês. Vamos lá. Isso é ansiedade, né? Então, tem a ver bastante com ansiedade, mas talvez tenha a ver também com TDAH, pelo que eu tinha... Depois que eu comecei a me entender um pouquinho mais. Cenário fictício antes de dormir. Cara, nas minhas crises de ansiedade, que eu já cheguei aí pro hospital, eu tinha muito disso. De verdade. Mas vamos lá. Bonitinha a intro. Hoje eu tô numa vibe meio crítico do Ratatouille, meio The Rock. Vocês gostaram? Eu me sinto bonita e feia com essa blusa. Não sei explicar. Eu sinto que dá um ar meio... mas ao mesmo tempo eu me sinto sufocada. Sei lá. Cara, eu tô achando ela super chique. E eu tenho uma blusa linda, assim também, que ela é meio emo. Eu usei num dos episódios do RPG do Selbit, inclusive, quando foi lá em São Paulo. Mas eu super entendo o que ela tá falando. Tipo, eu me sinto... Eu realmente sinto como se tivesse alguém aqui, ó. O Léo, às vezes, vai fazer carinho aqui, ó, na minha nuca. Passou 2 minutos, eu começo a sentir um pseudo-torcicolo. Porque eu sinto que estão pressionando o meu pescoço. É uma parada muito psicológica. Tipo, claramente eu não tô sendo enforcado ou ninguém tá me empurrando. Mas é como se eu tivesse, tá ligado? Sei lá, muito estranho pra mim. Também não sei. Mas eu achei bem bonito isso. Eu tava no TikTok. Isso é espírito, entendi. E eu vi uma menina falando mais ou menos assim. Quando você está criando cenários na sua cabeça, isso significa que você está manifestando a realidade que você quer. Ou seja, lei da atração, brilho, 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 brilho. Eu já amei ela. Só pela Vamos reação. ter outra conversa? Todo mundo sabe que uma boa edição faz muita diferença em um vídeo. Faz. E quando eu falo de uma boa edição, eu não tô falando daqueles programas pesados que vão deixar o seu computador lento. Eu tô falando de um programa muito fácil e muito simples de usar, o Movavi. No Movavi Video Suite 23, você tem várias opções de programas que vão te ajudar na hora da edição. O Movavi Editor de Vídeo, o gravador de tela para você gravar Bonitinho. suas gameplays e o Movavi Video Converter, que converte mais de 180 formatos de... Nossa, eu sentia muita falta disso, tá? Meu Jesus amado. Eu tinha que upar o vídeo num site pro site me devolver em outro formato. Principalmente a AVI. Nossa, que inferno que era. Puta que pariu. Mídia sem perder a qualidade. No Movavi Video Suite, você também pode tirar o fundo da sua gravação e colocar a imagem que você quiser. E aí eu tive uma ideia genial de colocar o vídeo que eu queria converter no meu editor de vídeo pra então exportar ele num formato novo pra que eu conseguisse editar ele. E aí eu fiquei tentando fazer isso durante muito tempo. Até eu perceber que eu estava... Esse era o problema antes. Por que eu tava tentando resolver o problema? Tipo assim, eu já não conseguia colocar no editor de vídeo pra editar o vídeo. Por que eu tava tentando colocar no editor de vídeo pra que eu exportasse em outro formato? Eu perdi a tarde inteira nisso, vocês não têm noção. O Movavi Editor de Vídeo é muito fácil de usar. Se você tá aprendendo... Eu não entendi isso. Tipo assim, eu não conseguia editar o vídeo porque ele tava no formato X. Aí eu assim, cara, não consigo converter e tal, não consigo converter. Não consigo colocar dentro do editor de vídeo porque tá nesse formato. Assim, já sei, vou colocar dentro do editor de vídeo e exportar em outro formato para que eu consiga editar ele. Só que era o mesmo problema. Não é tu que é burra, sou eu. Aprendendo a editar, ou se você quer aprender a editar, o Movavi tem várias ferramentas que vão te ajudar. No Movavi Video Suite, você também encontra efeitos que vão deixar o seu vídeo muito mais interessante, muito mais dinâmico e muito mais bonitinho. Inclusive, os efeitos do My Channel Pack, que te ajuda a soltar a sua criatividade e fazer várias Meu Deus do céu, não pode ter uma porta fechada nessa casa.
maluquices como editor, porque todo mundo sabe que todo editor de vídeo é meio maluco da cabeça. Se você não tem certezas que quer comprar um software de edição agora, o Movavi te dá 7 dias grátis pra você experimentar e conhecer as ferramentas deles. Ok. Mas se você tem certeza que você quer comprar o Movavi, é claro que você vai ter um desconto. Você tem 20% de desconto e se você usar o código KRV22 na compra do plano anual do Movavi Video Suite, você consegue reduzir o preço ainda mais. Além disso, o Movavi oferece acesso durante um ano a todos os efeitos do Movavi Effects Store. Os links estarão aqui na descrição, então vai lá e aproveita. Me deu calor. E Eu queria ver o preço e quais esses efeitos. De quando que é esse vídeo? 6 meses atrás. Porque eu tenho testado um editor diferente também, gostado bastante, que é de graça, mas ele também tem uma versão paga. links estarão aqui na descrição, então vai lá e aproveita. Hoje em dia tem muito Me deu editor calor. novo. E eu percebi que nem todos nasceram para ser o The Rock. O meu sovaco começou a suar e eu me recuso a gravar com o sovaco fedido. Eu super entendo. Então, eu decidi ficar pelada. Vamos ao vídeo. Ok. Maladaptive Daydreaming. É difícil falar Maladaptive Daydreaming. Maladaptive Daydreaming, em português, sonhar acordado ou criar cenários na sua cabeça. Ok. O TikTok adora falar sobre esse assunto, assim como ele adora falar sobre a lei da atração e live de gente esperando pra ser assaltada. Então, não foi recentemente que teve uma parada de um tweet aí que ficou viral de alguém falando pras pessoas não fazerem projeção astral em tal bairro? Acho que era do Rio de Janeiro mesmo, por ironia do destino, falando que tinha alguém muito poderoso com uma faca. Não sei se eu tô com as informações certas, mas a princípio era alguma coisa nesse tipo. Sei lá. Eu vi vários vídeos sobre isso, de pessoas falando como é legal você criar cenários na sua cabeça e como é legal. Isso era um Hunger Games astral, basicamente. Isso pra não ir no centro do Rio. É porque tinha alguém muito forte fazendo projeção lá e aí... Eu acho que o tweet que ficou mais... que viralizou mais do que esse inicial era alguém retweetando e falando ligaram o PVP no mundo astral, na projeção astral. Alguma parada assim. E eu achei engraçado. Você é esquizofrênico, eu adoro. Então eu decidi contar a minha experiência e te mostrar a realidade dessa prática, que na verdade é... Deixa eu voltar um pouquinho só. Eu vi vários vídeos sobre isso, de pessoas falando como é legal você criar cenários na sua cabeça e como é legal ser esquizofrênico, eu adoro. Então eu decidi contar a minha experiência e te mostrar a realidade dessa prática, que na verdade é bem deprimente. Mas antes, pra você que não sabe, eu vou explicar o que é Maladaptive Daydreaming. A psiquiatra Tracy e o professor de psicologia israelense Eli Somer, que fez um estudo sobre essa prática e foi ele que batizou ela de Maladaptive Daydreaming, Olha. e explicam o que é essa prática e quando ela começa a se tornar um problema. O estudo dele e o vídeo dela estarão aqui na descrição do vídeo, então se você quiser saber um pouco mais, vai lá. Basicamente, todo mundo sonha acordado. Quando você pensa no seu final de semana, ou nas suas férias, ou no que você vai fazer quando você chegar em casa, ou quando você escuta uma música e imagina que tá em um clipe. O Normal. problema começa quando sonhar acordado se torna algo constante e necessário no seu dia a dia. Os cenários que você cria começam a ficar mais complexos, com personagens e narrativas e acontecimentos e várias emoções. É como ter um filme ou um livro rodando na sua cabeça e na maioria das vezes você é o personagem principal dessa história. Eu já me vi fazendo isso muitas vezes. Muitas vezes. Só que não era algo que eu buscava, sabe? Não era algo que eu parava pra fazer. Eu meio que acontecia. E aí eu, opa, sabe? A doutora Tracy vai explicar que Maladaptive Daydreaming não é um distúrbio ou um diagnóstico oficial. Então, quando alguém aparecer no TikTok falando que criar cenários na sua cabeça é um sinal de esquizofrenia ou sinal de um distúrbio mental grave, calma, que não é bem assim. Cara, tipo, só esticando um pouquinho o que ela tá falando... Interessantemente, as pessoas que eu menos vejo, assim, já dando nome a certas condições das pessoas na internet, são justamente pessoas qualificadas pra fazer isso. 99,9%. Se eu tô assistindo um vídeo de um médico, ele não vai falar, isso aqui é isso. Se você faz isso, você é isso. As pessoas que eu mais vejo colocando já o rótulo do nome da condição, ou doença, ou distúrbio, ou seja lá o que for, são pessoas que não... Quem estiver fazendo projeção astral, não se projete no centro do Rio de Janeiro, pois tem alguém muito forte projetado lá perseguindo as pessoas com uma cimitarra afiada. Fui pego e saí muito danificado espiritualmente.
Preciso de tempo para a recuperação. Cara, Gabriel Nargas. eu falei faca. Era muito melhor, era uma cimitarra, tá ligado? As pessoas que eu mais vejo, tipo, jogando rótulo de alguma coisa, assim, de condição ou doença, são pessoas que não são qualificadas pra isso, tá ligado? Não são médicos, não são psicólogos, não são gente qualificada pra ficar já dizendo a condição da pessoa. E pelo contrário, eu vejo médicos e psicólogos e tal dizendo que não, podem ser sinais que indicam tal coisa, mas tem que fazer uma avaliação, não é assim, a gente não pega um sintoma e já diz que é isso e ponto, tá ligado? Então, esse negócio de se autodiagnosticar, eu acho, ficou meio desenfreado na internet, eu acho. Alguns estudos mostram que essa prática pode estar associada à depressão, ansiedade, TDAH e transtornos dissociativos. Não é só porque você cria cenários na sua cabeça que necessariamente você tem depressão, mas é bom você visitar um terapeuta e conversar sobre isso. Eu acho, me corrijam aí se eu estiver errado, as pessoas que são qualificadas, mas eu acho que um sinal é quando o negócio começa a interferir no seu dia a dia. Mais ou menos a mesma recomendação que eu vejo psicólogos e psiquiatras darem, tá ligado? Por exemplo, todo mundo é um pouco ansioso. Ansiedade é uma coisa natural nossa. Mas quando a ansiedade começa a agir a ponto de fazer você, por exemplo, não sair de casa, ou não cumprir certas tarefas, ou, enfim, às vezes ela cresce, né? E se torna uma coisa que realmente está atrapalhando a sua vida. Aí é um sinal fortíssimo, né? Pra, opa, não, peraí, vamos dar uma olhada nisso do jeito que tem que ser certinho, vou num profissional, tá ligado? Eu acho que pelo menos... Quando eu tava conversando com uma psiquiatra pra gravar um vídeo pro YouTube, inclusive, ela falou bastante sobre isso, né? Ela falou, acho que o principal sinal da ansiedade pra quando... Ou outros transtornos, é justamente quando você começa a perceber ali que você tá deixando de fazer certas coisas por causa disso. Aí talvez seja... Aí é a hora de procurar o profissional. No estudo do professor Eli, ele identificou que 6 vítimas de abuso usam essa prática para fugir da realidade, então pessoas que sofreram algum tipo de trauma podem usar essa prática como válvula de escape. Esse é o conceito de Maladaptive Daydreaming e agora a gente vai ver como funciona isso na prática. E a partir daqui eu vou contar a minha experiência. Eu não sabia o que era até começar a se tornar um problema. Quando eu fui na terapia em 2021 ou 2022, eu não lembro agora, mas eu tive que explicar pra... Desculpa, deixa eu ler aqui. A diretriz diagnóstica segue muito essa premissa de sintomas que atrapalham a vida. É mais algo sobre quantidade, não qualidade. Os sintomas todo mundo apresenta de alguma forma ou outra, mas se a quantidade é suficiente para atrapalhar a vida da pessoa... Aí é importante correr atrás. Então, no geral, eu acho que é uma boa dica pra tudo, né? Na vida, pra gente se cuidar, no geral, né? Quando começam a atrapalhar a vida, ou quando muda a sua rotina de repente por causa de alguma coisa e tal, enfim. A minha terapeuta, o que tava acontecendo comigo? Inclusive, eu mandei pra ela o mesmo vídeo que tá aqui na descrição do vídeo, pra ela entender a parada. Eu mandei pra ela o vídeo que tá aqui na descrição, porque foi por causa dele. Boa, Rei Kitsune, muito obrigado. Que eu finalmente descobri o nome de uma coisa que eu fazia desde que eu era criança. Lendo outros relatos e lendo os comentários desse vídeo, eu fiquei aliviada e preocupada. Aliviada porque alguém finalmente explicou exatamente como eu me sentia. Mas eu fiquei preocupada porque eu vi pessoas com mais de 30 anos lidando com esse problema e eu sempre tive a esperança de que depois da adolescência eu não ia mais sonhar acordada. Mas a adolescência passou. Engraçado, ela teve mais ou menos a mesma reação que eu tive quando eu comecei a me aprofundar um pouquinho ali sobre TDAH, depois que eu fui diagnosticado com TDAH. Só que no geral eu não acho que foi uma coisa muito benéfica pra mim. Eu não sou assim geralmente, mas eu tenho uma leve tendência, às vezes, a catastroficar certas coisas. Então, buscar outras fontes fez eu pensar além da conta, quando já tava tudo bem. Eu já tava no caminho certo, eu já tava sendo tratado, eu já tava fazendo as coisas que eu tinha que fazer, sabe? Então... me trouxe certo alívio de entender muita coisa, mas também me deixou muito preocupado, porque daí parece que não tinha fundo. Parece que não ia ter fim nas coisas que eu tava assistindo, sabe? Então me deu, assim, um pouquinho de... me deixou um pouco nervoso.
e esse problema se manteve. Eu comecei a sonhar acordada quando eu ainda era criança e eu não lembro a idade, mas eu lembro que foi bem antes da adolescência e eu tenho duas memórias. Na primeira, eu tô na sala sozinha e tá tocando um louvor, então eu começo a andar em círculos e criar um cenário na minha cabeça numa vibe meio egípcia, porque o hino tinha essa vibe também. Na segunda memória, eu tô na mesma sala, sozinha, tá tocando o CD da Aline Barros, eu tô andando em círculos, imaginando eu e os meus amigos dançando aquelas músicas na escola e, claro, eu sou o centro das atenções. Depois disso, eu nunca mais parei de sonhar acordada e eu já criei todos os tipos de cenários possíveis. Talvez eu tenha sonhado acordado mais vezes do que eu sonhei, do que eu achei, pelo que ela tá falando. Eu já fui uma vampira, eu já fui uma sereia, eu já matei um dragão, eu já beijei o mocinho, mas eu já matei o mocinho, eu já salvei a minha escola e eu já salvei o mundo com os meus superpoderes. Eu já fui a vilã, mas na maioria das vezes eu era a mocinha. Eu já dei muita risada sozinha, mas eu também já chorei quando o meu dragão de estimação morreu ou quando o meu pai imaginário morreu. Cara, nossa, o pai imaginário? Interessante, eu não sonhava acordado com fantasias. Eu sonhava de noite, né, dormindo com fantasia. Tipo, voando e aí coisa assim e tal, tá ligado? Mas interessante, os meus daydreamings eram mais realistas, no caso. Eram mais, tipo, do momento. Eram mais de coisas que estavam acontecendo na minha vida ao redor. Eu já vivi dentro de várias séries e vários filmes, já namorei personagens e eu vivi tudo isso dentro da minha cabeça. Eu já tive um sonho extremamente detalhado a ponto de ter legenda no sonho, porque eu estava sonhando em inglês, que eu tinha entrado dentro de Friends, do seriado. E eles não sabiam que era uma série de TV, mas eu sabia. Só que daí eu não falava absolutamente nada pra ninguém, porque eu queria viver aquela vida ali. Foi o sonho mais detalhado que eu já tive. Eu tive legenda, velho. Tinha legenda no meu sonho. Mas enfim, isso não foi sonho acordado, isso foi sonho de verdade, que não é o caso. Mas... Eu normalmente andava em círculos ouvindo música muito alto, porque a música precisava ser mais alta do que o barulho externo. Eu ouvia a mesma música 5 vezes e se eu não gostasse da cena, eu voltava a música e recriava a mesma cena. Eu só gostava de uma música se fosse possível criar um cenário com ela. Por isso que eu nunca fui muito fã de música eletrônica, porque é muito difícil criar cenário com música eletrônica. Só cenas de briga, mas nem sempre tem briga nas minhas histórias. Toda vez que eu ia sonhar acordada, criar cenários na minha cabeça, eu precisava ficar sozinha, porque se alguém chegasse no quarto ou na sala quebrava e me visse andando em círculos, eu ficava morrendo de vergonha. Porque sonhar acordada ou criar cenários sempre foi uma coisa muito íntima e particular que só eu tinha acesso, só eu sabia o que eu tava imaginando. Sim. Inclusive, uma parte de mim se sente estranha em estar gravando esse vídeo, porque é muito íntimo e particular. É muito engraçado ver pessoas no TikTok falando como é legal criar cenários, nananana. E pra mim não faz sentido, porque sempre foi uma coisa tão íntima, tão pessoal, tão particular. E eu não me sinto orgulhosa de criar cenários. Na verdade, eu me sinto uma eterna criança, uma eterna adolescente. Cara, ela tocou num ponto tão certeiro. Tipo assim, eu pelo menos tenho um pouco mais de... Ela também, com certeza, assistindo esses vídeos, eu acho. Eu falo com certeza, eu acho. Dá pra notar quem se vangloria por uma coisa que, na verdade, te faz sofrer. Dá pra notar que a pessoa tá mentindo, entendeu? Dá pra notar que não é tão profundo como aquela pessoa tá dizendo que é. Porque... quando você sofre com o negócio, na verdade, você não sente um prazer, assim, de expor o negócio, sabe? Não é uma coisa... uau, que divertido. Pelo menos eu tenho essa impressão. Eu acho que existe, de novo, aquela palavra, né? Acho que existe uma certa romantização em muitas condições que as pessoas usam, sei lá por que o motivo. Mas ela tocou... cara, esse ponto que ela tocou, tipo assim, certeiro, na minha opinião. Então, quando eu... depende, cada pessoa supera de uma maneira. Não, eu concordo com vocês. Por isso que eu falei que... por isso que eu falei que eu consigo perceber certas pessoas quando, na verdade, elas não estão, assim, sofrendo. Mas também não é todo mundo que se mostra sofrer, né? Todo mundo lida com um jeito diferente, eu concordo, mas é que eu também vejo muita gente, voltando ali pro assunto de autodiagnosticar, tem muita gente que se diz certas coisas
sem diagnóstico nenhum, sem acompanhamento nenhum, só falam e estão ali no TikTok e estão fazendo essas coisas. A gente acabou de ver um exemplo disso no Fantástico. Esqueci o termo técnico. Não é dissociativo, é dissociativo de personalidade. Quando a pessoa acaba tendo várias personalidades, eu esqueci o termo técnico do negócio. Então, chat, é só vocês entrarem no TikTok e pesquisar por... Nossa, eu esqueci o nome de tudo. Aquele que as pessoas têm tiques incontroláveis. Tipo, gente que finge... Tourette, exatamente. Tourette. Tá cheio de gente fazendo videozinho de Tourette. Transtorno dispositivo de personalidade. Tá cheio de gente claramente fingindo que tem Tourette. Não é NPC, nada a ver. Tem gente que começa a gravar e aí... vou tentar cozinhar alguma... Como é eu cozinhando com Tourette? A pessoa claramente tá mentindo. Um dos meus vídeos favoritos no YouTube é de um cara que tem Tourette e ele reage a esses vídeos. Fazendo arroz, exatamente. É ridículo, exatamente. Ainda fazem isso? Fazem. Então é disso que eu quero dizer. Tem certos approaches que você nota quando são genuínos, tá ligado? Cadê esse react? É gringo, mas eu posso mandar o link pra vocês depois. TDAH mesmo virou comum? Tipo assim, eu não tô tentando... Eu não quero que vocês entendam que eu estou julgando todo mundo que faz vídeos sobre as suas próprias condições. Não é isso. Mas eu acho que o ponto certeiro aqui da Vitória foi justamente perceber como ela se sentia mal com o negócio e ver certas pessoas se vangloriando de ter isso. Não quero estender muito essa tangente, assim, mas que muita gente finge ter condições é um fato. E eu super entendo quando ela fala isso de ver essas coisas e, na verdade, se sentir meio estranha. Enfim, vamos lá. Eu criava cenários, eu ficava andando em círculos e olhando pra porta, porque se alguém aparecesse, se alguém entrasse no quarto, se alguém entrasse na sala, eu disfarçava e fingia que eu tava fazendo outra coisa. Mas eu sei que a minha avó e o meu irmão sabiam que eu tava andando em círculos ouvindo música. Eu lembro que durante um tempo, o meu irmão começou a fazer a mesma coisa, ele jogava a bola pra lá e pra cá, enquanto ouvia música, e eu sei que ele tava criando cenários na cabeça dele. Inclusive, a minha avó, ela teve a audácia de falar que eu estava copiando o meu irmão. Eu comecei primeiro, gata. E quando eu vi o meu irmão fazendo algo que eu fazia desde criança, eu fiquei aliviada, porque eu pensei, caramba, ele também tá fazendo isso. Até que um dia, ele parou, e eu perguntei pra ele por que ele tinha parado, e ele me disse uma coisa que ficou gravada na minha cabeça. Ele disse, eu parei porque esses cenários não são reais. Na adolescência, os problemas começaram. Eu já tinha vivido todo tipo de coisa na minha cabeça. Mas a Vitória daqui não era igual a Vitória daqui. Eu já fui loira, de olho claro, branca, pálida e tinha um irmão gêmeo chamado Victor e uma família que me amava muito. E esse cenário durou muito, muito, muito tempo. Eu sempre mudava a minha aparência, eu sempre tinha o cabelo liso, ou o olho mais claro, ou a pele mais clara. Eu nunca era a afro-bege de cabelo crespo. Na minha imaginação, eu era a mais bonita, eu era a mais popular, eu tinha muitos amigos, o garoto bonito da escola sempre se apaixonava por mim, e eu era muito talentosa, eu sabia cantar, e dançar, e escrever, e atuar, e eu conseguia fazer tudo o que eu quisesse. Na vida real, não era bem assim. O meu cabelo era alisado com as pontas ressecadas e a raiz extremamente oleosa. Eu me sentia magra demais e esquisita, então eu me escondia debaixo de um moletom porque eu achava o meu cabelo muito feio, eu achava o meu rosto muito feio, eu achava o meu corpo muito feio, eu me achava muito feia e muito estranha. Inclusive, professor de história que me obrigou a tirar o moletom na frente da sala toda e eu ouvia as pessoas dando risada. Eu te odeio, até hoje. Nossa, cara, tem uma chuva de emoções aqui assistindo isso, né? Mas eu acho que a principal emoção, eu fico contente de ver ela conseguindo compartilhar esse tipo de coisa. Dizer que ela se sentia daquela maneira, quando hoje ela claramente tá mais feliz consigo mesma. Me dá uma alegria, me dá uma coisa muito boa, sabe? E outro ponto, nossa, eu tenho tanta história de professor babaca. Eu não sei nem se eu consigo sentir raiva, porque chega a ser tão patético que não me resta nada além de risada, tá ligado? Nossa, mas tem muita história.
Tem muita história. Eu lembro, não era nem professora, ela era a tal psicóloga do colégio, tá? Do colegial ali, né? Do primeiro, segundo, terceiro ano. E ela entrou pra dar bronca na minha turma ali, por algum motivo que eu nem lembro o que era, e tinha uma menina chorando no meio da sala. E ela fez questão de mirar nessa garota, perguntar por que tu tá chorando. E ela... Não, ela ficava quietinha e tal. Pedagoga, não. Ela era psicóloga. Ela era psicóloga, de fato. Por que tá chorando? E ela tava se segurando pra não chorar. Sabe? Ela não tava, tipo assim, soluçando, tal. Ela tava, tipo, se escondendo. Enquanto ela tava lá dando bronca, seja lá por que ela tava dando bronca. E aí, por que tu tá chorando? Ela ficou quieta, assim, e tal. Por que tu tá chorando? Não é nada, eu só tô com um pouco de dor. Assim, tá com dor do quê? Ela falou, ou tu vai falar, ou eu vou ficar aqui esperando até falar. Até tu falar. E aí fica aquele silêncio constrangedor, a sala inteira, tipo, a gente tava meio constrangido, tá ligado? Não tava nem engraçado. Não era uma parada, tipo assim, tem um grupo de bullies que estão ali dando risada com isso. Não tinha, todo mundo ficou meio tenso. E aí ela falou, não... E aí ela soltou, tipo... ela não gritou nem nada, mas tipo, ela... Sabe quando tu fala e respira fundo, assim? É isso! Sabe? Tipo, ela não tava gritando. Ela falou, não, tô menstruada. A mulher teve a pachorra de dizer assim, tá, isso não é motivo pra tu ficar aí choramingando. Não me atrapalha, não sei o quê. Não tem tanta história, velho. Tem tanta história. Esse colégio era um inferno. Nossa, como eu odiava. Eu odiava todo mundo lá, velho. Eu odiava todo mundo. Não tinha um que se salvava pra mim. Mas enfim, eu quero ter um pouquinho de catarse aqui. Eu quero voltar pro sentimento bom. Eu fico feliz quando uma pessoa consegue compartilhar essas coisas, ainda mais na internet, sabe? Uma pessoa que tinha tanto medo de julgamento e hoje, quando ela fala esse tipo de coisa, me mostra que ela tá... Sei lá, pelo menos me diz que ela tá mais feliz, mais assim, mais resolvida, tá mais, enfim, mais segura e tal. Eu fico... Me dá uma felicidade quando eu vejo as pessoas conseguindo compartilhar esse tipo de coisa. Stranger, muito obrigado pelo Prime. Criar cenários sempre foi uma válvula de escape. Sempre foi um jeito que eu encontrei de expressar os meus sentimentos, porque eu não tinha onde expressar. Eu sempre tive uma péssima autoestima, eu me sentia muito solitária e eu não tinha uma família estruturada. Hoje em dia, eu amo a minha avó do fundo do meu coração e eu sou muito grata por tudo que ela fez por mim. Mas quando eu tinha 14 anos, eu daria tudo nessa vida pra ter uma mãe presente e um pai engraçado. Ai, não chora, Vitória. Para de palhaçada. Você não vai chorar na internet não, hein? Fiz uma pausa pra dar uma choradinha, porque eu sou otária. Mas já foi, já sarou o dodói, tá tudo bem. Tava dizendo que eu sempre quis ter uma família estruturada. Hoje em dia eu sou muito grata à minha avó por tudo, mas eu tinha 14 anos e eu tava lidando com a puberdade, então eu não entendia, eu não sabia lidar com esse sentimento de tristeza e abandono, então eu criava cenários de uma família feliz e uma mãe que me amava muito. E é difícil lidar com isso quando a gente é adolescente. Adolescência, cara, os hormônios tão malucos, os hormônios tão surtando. Eu fico zoando, né? Adolescente dramático, tal, não sei o quê, mas isso não significa que o drama não seja real, né? Eu já fui adolescente. Eu sofria por umas coisas que não é que meu sofrimento não era válido, mas é que hoje eu olho, cara, eu sofria por umas besteiras. Sofria por muita coisa real, muita coisa pesada, que se eu passasse hoje de novo, eu sofreria igual, ou talvez mais, talvez. Essas coisas que a gente sofria no passado não significa, assim, que não eram reais ou que não doíam, né, na verdade. Então, seja um drama, seja uma coisa que aos olhos da maioria das pessoas seja fácil pra lidar ou não, como as coisas que a Vitória tá falando, ainda assim é real, né? Ainda assim dói. Não me levem então a sério quando eu fico zoando adolescente, tá? Por favor. Eu também odiava a minha vida. Eu odiei a minha vida durante muitos e muitos e muitos anos. Eu acho que eu parei de odiar a minha vida ontem, basicamente. E por odiar a minha vida, eu tinha essa necessidade de criar uma vida muito melhor na minha cabeça. Eu comecei a criar cenários o tempo todo. Eu acordava e andava em círculos. Antes de dormir, eu andava em círculos. Sempre que eu ouvia uma música, ou ia a pé pra algum lugar, ou de carro de metrô, de ônibus, o tempo todo, eu estava criando cenários na minha cabeça. Tava em outro lugar toda hora. Se eu ficasse entediada no trabalho, eu ligava o piloto automático e ficava criando cenários. Enquanto eu lavava a louça, eu ficava olhando pra cima e continuava lavando a louça e tava na minha mente vivendo outra coisa. Eu conseguia facilmente ficar andando mais de 3 horas em círculos criando cenários. Aos 14 anos, eu me apaixonei perdidamente. Caralho, deixa eu processar as 3 horas, cara. Nossa, eu imaginava 20 minutos. Meia hora no máximo.
por um idol. E claro, como toda boa sonhadora, eu comecei a criar cenários na minha cabeça, onde a gente namorava, se conhecia e vivíamos muito felizes. Essas paixões passaram, eu perdia o interesse nelas, mas outras paixões surgiam. Eu não conseguia assistir nada e acompanhar ninguém sem me apaixonar por essa pessoa e criar cenários com essa pessoa na minha cabeça. Eu passei por uma coisa muito semelhante. Um longo período, não tão longo, um curto período da minha vida, na verdade. Toda pessoa que eu me aproximava, eu me apaixonava. Isso é muito pessoal pra falar numa live, mas enfim, eu tinha um problema muito sério quando eu era mais novo. Na adolescência, eu queria muito carente, muito medo do abandono e por aí vai. Nossa, a sensação que eu tenho, depois de falar essas frases, é que eu fiquei pelado na frente de vocês. Eu tô me sentindo completamente exposto agora. Por essa pessoa e criar cenários com essa pessoa na minha cabeça. Na adolescência, eu queria desesperadamente viver essa outra vida, porque ela era muito mais legal. Então eu queria tanto fazer parte dela, mas eu tinha uma esperança. Assim que a minha adolescência passar, esse criar cenários também vai passar. Quando eu for adulta, ou seja, com os meus 20 anos, eu não vou mais precisar criar cenários, porque eu vou começar... Cara, eu lembro de mim com 20 anos, eu tava muito mais próximo de ser adolescente do que adulto. Nossa, cara, 20 anos a gente é muito novinho, eu achava que ia ser, meu Deus do céu. Começar a viver de verdade. Viver de verdade, livre exatamente. Dessa prática que é um vício. Com 18 anos, eu me apaixonei perdidamente por um famoso. E como sempre, comecei a criar cenários, mas esses cenários começaram a se tornar frequentes e frequentes, até que todos os dias eu acordava durante a tarde, durante a noite, eu estava criando cenários com essa pessoa. E eu comecei a me apaixonar por essa pessoa na minha cabeça. E não é cara, a pessoa da vida real, é a pessoa da vida real que eu criei na minha mente. Quando essa pessoa começou a namorar, dá até um negócio que assim... eu fiquei tão mal. Mas tão mal, eu fiquei deprimida e triste, e eu chorei, eu me sentia muito idiota por estar chorando, porque essa pessoa não faz ideia que você existe, mas na minha cabeça a gente tava junto, não junto, tipo, eu e a pessoa. Eu criei muito cenário com uma pessoa que eu fiquei apaixonado, assim, quando eu era adolescente, que durou um bom tempo, assim. E eu lembro de uma vez, e eu criei muito cenário na minha cabeça em relação a essa pessoa. E aí teve um dia que ele me falou uma coisa que eu fiquei muito bravo com ele, porque na minha cabeça, numa coisa que eu tinha criado, numa completa fantasia, ele tinha me falado uma coisa meio contrária. Então eu fiquei brabo porque ele meio que se contradisse com o que eu criei, que ele me disse na minha cabeça. Mas eu e a pessoa imaginária. Quando eu percebi que as coisas estavam indo longe demais, eu parei de seguir essa pessoa, porque eu não queria mais criar cenários com ela, era injusto comigo mesma, eu estava me causando esse mal. Hoje eu entendo que eu não tava triste porque essa pessoa começou a namorar e não me aceitou como namorada, a pessoa que ela nunca viu na vida. Eu tava triste porque o fato dessa pessoa namorar era a prova viva de que o cenário na minha cabeça era apenas isso, um cenário na minha cabeça. Eu demorei muito tempo pra superar essa pessoa, não porque eu amava ela. Eu acho que em certo nível também é como se você tivesse a certeza de que aquilo que você... Tipo assim, não passa de um negócio que eu criei que não é real. É o que o irmão falou pra ela. Não é real, tá ligado? Até porque se eu visse essa pessoa na vida real, eu ia passar reto. Eu demorei pra superar essa pessoa. É que nem a pessoa fica brava por traição em sonho. O que o Leonardo te falou? Posso saber? Porque toda vez que eu via o rosto dele, eu pensava nos cenários e no problema que eu tava ignorando. Eu prometi pra mim mesma que depois da adolescência, os cenários iriam acabar. E eu, com 18 anos, estava criando cenários e sofrendo por eles. Então, ver essa pessoa me lembrava de como eu tinha perdido o controle. Depois disso, veio a vida adulta. Eu acho que lembra que... É que agora eu consigo ver que é um problema de verdade, tá ligado? Eu acho que... Não sei, tô presumindo assim, aqui. Tipo, cruzou a barreira. Não, realmente, isso aqui agora tá afetando a minha vida de um jeito que não afetava tanto antes. Luta com trabalho e faculdade e paixões reais. E eu continuava sonhando acordada. E eu comecei a ficar preocupada, porque... isso nunca ia passar? Até que chegou a pandemia e eu me tornei dependente dos cenários. Eu não tinha trabalho, eu não tinha estudo completo porque eu tinha largado a faculdade, achando que eu ia viver os meus sonhos. Sonhos esses que deram errado. O meu canal não era nada, eu acho que eu nem tinha criado meu canal, ou tinha acabado de criar o canal e tinha, sei lá, 13 views. Eu não tinha nada
além dos cenários. Eu também tava presa dentro de casa, no meu quarto, então eu tinha todo o tempo do mundo pra criar vários e vários e vários cenários. Quando eu tentava parar de criar os cenários, porque eu via que tava indo longe demais e que eu tava criando uma vida que era impossível pra mim naquele momento, eu ficava mal, eu ficava ansiosa, porque o único jeito que eu tinha de me expressar era com os cenários. Então, sem eles, eu não tinha nada, eu não era nada, eu não era ninguém. Se eu ficava brava, eu sonhava acordada. Se eu ficava triste, eu sonhava acordada. Se eu ficava ansiosa, eu sonhava acordada. Eu acho que esse é um outro bom ponto, assim, pra perceber quando certas coisas passaram do limite, quando você se torna dependente, né? De fazer tal coisa pra evitar outras coisas. Não, eu preciso, sabe? Não, eu preciso dar um gole dessa cerveja. Eu preciso fumar esse cigarro. Não, eu preciso... Tipo assim, quando você se torna, de fato, dependente daquele negócio, né? Isso eu citei citei dependência química, mas é que eu acho que o conceito talvez pode valer, sabe? Eu ficava feliz, eu sonhava acordada. Se eu ficava depressiva, eu sonhava acordada. Todos os meus sentimentos eu usava nos meus cenários. E era tão bom, tão reconfortante. Era um vício. Eu acho que essa é a melhor palavra. Certeza. É um vício. Com certeza. E não é fácil se livrar dele. Claro. É muito bom ter o controle de tudo. Você manda em tudo. Todo mundo dá risada das suas piadas. Todo mundo te elogia. Todo mundo fala o que você quer e age como você quer. Você é a pessoa mais incrível do mundo na sua cabeça. E é muito bom viver isso. Mas ao mesmo tempo, quando você percebe que isso não é real, você fica triste, porque... Se eu não sou essa pessoa na minha imaginação, então quem eu sou? Na pandemia, eu simplesmente desisti. Eu me desliguei da vida real e eu passava o dia todo criando cenários. Antes de dormir, eu ficava muito ansiosa, então eu acordava 1 da manhã e ficava até as 4 andando em círculos no meu quarto, ouvindo música e... criando cenários. Até que eu entrei em desespero, porque eu odiava. Interessante, eu não sabia que podia chegar num ponto tão tenso assim, sabe? O que eu tava vivendo. Eu odiava tudo em mim, a minha vida, a minha aparência, a minha voz, o meu jeito. Eu me odiava por completo. E eu chorava de tristeza e desespero, porque eu queria muito, muito viver o que eu tava criando na minha cabeça, mas... não era possível. Eu lembro que muita gente falava sobre sair da pandemia diferente, mais magro, mais bonito, mais confiante, com a pele mais bonita. Isso. Ninguém... Eu odiava isso, cara. E as pessoas postavam, tipo assim, quer ver a pessoa, sei lá, tinha qualquer número de seguidor, aí postava, tinha uma trend, que eu sempre odiei essa trend. A galera pegava Covid, aí ficava 2 semanas em casa, aí postava no final das 2 semanas. Era pra ser 14 dias descansando, mas eu escrevi um livro, vi não sei o que, fiz não sei o que, gravei não sei o que, blá blá não sei o que. Assim, meu Deus, velho, parabéns? O que tu quer que a gente diga, tá ligado? Quem vai me reconhecer porque eu sou outra pessoa agora. E eu lembro que eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu olhava aquela pessoa e eu ficava... quem é essa pessoa? Porque depois de um tempo eu parei de me olhar no espelho porque eu me achava muito feia. E a Vitória da minha cabeça era tão linda, tão maravilhosa, e quando eu olhava no espelho eu queria chorar porque... eu odiava aquela Vitória. Pra vocês terem noção, eu já vi um testemunho de uma pessoa que viveu anos e anos e anos em casa, sozinho. Ele não morava com a família e tal, já era mais velho. E ele simplesmente tirou todos os espelhos da própria casa, porque ele não conseguia se olhar no espelho. E era uma pessoa comum, não tinha, assim... você não olhava pra pessoa e pensava, ui, meu Deus do céu. Não, era uma pessoa comum, tá ligado? Até que o meu canal começou a dar certo e muita coisa mudou. A primeira mudança foi ver as pessoas elogiando a minha voz. Pra mim... nossa, a voz dela é super doce. Ela falou, inclusive, que não gostava da voz dela. Tipo, ela tem uma voz e uma eloquência. Não é só a voz dela, mas é a eloquência também, tá ligado? Muito bizarro. Foi muito estranho, porque eu odiava minha voz. Eu achava minha voz muito feia. A segunda mudança foi a terapia. E foi a primeira vez que eu contei pra alguém sobre os cenários que eu tava criando. E depois que eu contei, eu percebi 2 coisas. Cara, eu tenho certeza que ela vai falar um negócio sobre... quando você verbaliza o que tá fazendo, você pode mudar um pouquinho a perspectiva, eu acho. Várias vezes eu tenho uma coisa na minha cabeça que parece super, tipo, lógica e boa e inteligente e saudável pra mim. Eu chego lá na terapia...
falo em voz alta. Esquece que eu falei, vamos lá, vamos seguir, vamos adiante. Primeiro que criar cenários estava destruindo completamente a minha autoestima. Porque era impossível competir com alguém perfeito. Óbvio! E também porque perfeição não existe. Perfeição não existe. Esse é um dos maiores perigos pra mim. Porque você cria cenários perfeitos e cenários perfeitos não existem. Perfeição não existe, cara. A segunda descoberta foi que criar cenários estava me impedindo de ter uma vida amorosa. Ok. Porque eu conhecia uma pessoa, criava os cenários na minha cabeça onde eu era uma pessoa muito mais descolada, muito mais legal, muito mais engraçada, muito mais bonita. E a pessoa era o que eu queria que ela fosse. E aí, quando eu via a pessoa na vida real, eu ficava decepcionada, porque a versão dela, na minha cabeça, era muito melhor. Então, por que eu vou querer te namorar? Acabava não gostando da pessoa. Gostava da ideia que você tinha da pessoa. Nossa, isso é bem comum também. Eu também percebi que criar cenários estava tirando a graça da vida real. Porque na minha cabeça, eu podia ir no cinema e seria muito mais legal. Na vida real, eu ia e era ok, porque não tem como você competir com um mundo perfeito na sua mente. O meu canal deu certo e durante a pandemia, esse foi o meu principal cenário. Era o que eu mais sonhava e desejava e vivia na minha cabeça. E começar a viver uma coisa que eu sempre sonhei, que eu sempre criei na minha cabeça, foi meio agridoce. Uma parte de mim tava muito feliz e realizada e caramba, eu tô vivendo o meu sonho. Mas outra parte de mim pensava nos cenários e os cenários eram muito mais legais. Então, eu tava feliz, mas decepcionada porque eu esperava mais. Até que eu percebi que ou os cenários paravam, ou eu nunca seria feliz com a vida real. Eu comecei a sair mais com os meus amigos, eu viajei, eu comecei a namorar, eu comecei a trabalhar com uma coisa que me faz muito, muito, muito feliz. E eu percebi que eu não precisava odiar a minha vida. Na verdade, ela era muito legal. Eu comecei a aceitar as incertezas da vida, porque os cenários era justamente sobre ter controle. Tudo saía do jeito que eu queria. E a vida real não é assim. Então, eu aprendi a lidar com as circunstâncias adversas da vida. Ter mostrado meu rosto me ajudou muito, porque que bom. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu vejo meu rosto e eu vejo todos os ângulos dele. Os mais bonitos, os mais feios, os mais esquisitos. E eu gosto. Eu gosto dessa vitória. E é doido pensar que essa sou eu. Essa sou eu. Durante muitos anos eu não sabia que essa era eu. Eu era outra pessoa na minha cabeça, mas eu acho que eu prefiro muito mais essa vitória. Cara, eu ia falar isso. Puta merda, eu tô quase chorando, que ódio. Nossa, eu tava esperando ela falar isso. Eu juro. Porque, mano... Nossa, eu não tive nem perto da experiência que ela teve. Talvez eu tive uma fração da experiência que ela teve. Mas assim, ó... Pra mim teve esse momento. Pra mim teve essa vírgula em que eu percebi que a realidade é mais legal. Por quê? Simplesmente porque é real. Porque eu tô vivendo de fato. Eu tô sentindo de fato, tá ligado? Ela é muito mais da hora. Mas criar cenários é um vício. Não é fácil se livrar disso. Eu preciso disso. Porque eu não sei o que é viver sem criar cenários. Quando eu tô ansiosa, quando eu tô brava, eu preciso criar um cenário pra me sentir melhor. Então, se você, assim como eu, sofre desse mesmo mal, eu vou te dar algumas dicas e conselhos que me ajudam e talvez possam te ajudar também. Eu escrevo. E quem me deu esse conselho foi a minha terapeuta. Nossa, porque, muito assim, bom. Eu posso criar cenários sobre as minhas histórias. Nossa, e depois legal. eu vou ter um lugar pra colocar esses cenários. Então, esses sentimentos não vão ficar guardados aqui. Exato. Eles vão pra algum Nossa, lugar muito e bom. eu tô me expressando. Se você não gosta de escrever, desenha. Só pensei em desenho. Faz alguma coisa que te ajude a expressar essas emoções, a colocar pra fora. Eu acho, posso estar muito errado também, mas eu acho que gravar também ajuda. Não pra postar, mas pra você mesmo. Eu já vi muitos relatos de pessoas falando que em terapia... Tem muito youtuber que começou assim, inclusive. Que começou gravando vídeos pra você mesmo, né? Pra pessoa mesmo. Por recomendação de terapeutas, pra começar a expressar um pouquinho melhor, pra começar a se ver um pouco mais e tal. Tem muito youtuber que começou assim. Então, tipo, não necessariamente gravar pra ficar postando, né? Mas gravar pra si também eu acho que pode ser uma boa dica. Eu acho que escrever é muito legal. Na verdade, eu acho que seria a mais top. Mas gravar eu acho que é uma boa ideia também. Tira da sua cabeça. É. Não deixa só na sua cabeça. Isso. Evite a todo custo
criar cenários com quem você conhece. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Evite criar uma versão sua na sua cabeça. Porque você nunca vai conseguir competir com essa pessoa, com essa versão melhorada de você. É injusto e inalcançável. Inalcançável. Não faça isso consigo mesmo. Encontre os seus gatilhos, o que te motiva a criar cenários. Assim você consegue evitar esses gatilhos ou você aprende a controlar. É importante que você tenha um hobby, um lugar onde você possa se expressar. O mais importante, se conheça. Porque criar cenários supre uma necessidade que você tá ignorando, um problema que você não tá vendo. No meu caso, era a solidão, a ansiedade e a baixa autoestima. Então, quanto mais você se conhecer, mais fácil vai ser lidar com esses problemas na vida real. É importante. Muito boa essas dicas dela, eu acho, porque é como... Vou tentar fazer uma analogia aqui. É como uma pessoa que tem vício em roer unhas. Segue o fio. Uma pessoa que tem vício em roer unhas. Só que, digamos que ela começa a usar o esmalte, aquele esmalte que tem gosto ruim pra você pra parar de roer unhas. Isso pode ajudar, certo? Pode ajudar. Porque você vai perdendo o hábito. Porém, às vezes, o que causa você a roer unhas pode ser justamente ansiedade. Então, essa parada que ela falou pra prestar atenção em gatilho, né? Por que eu tô criando o cenário? O que tá me fazendo com vontade de criar o cenário? É como se, pra parar de roer unha, você não só usasse o esmalte pra evitar o hábito, mas você também tá buscando o que faz você querer roer as unhas. Eu tô muito feliz que vocês entenderam a autoestima, a analogia. É importante você se curar, é importante você viver a vida real com pessoas reais, amigos reais, amores reais, um trabalho real, a sua versão real. Gravar esse vídeo foi uma das coisas mais íntimas que eu já fiz na internet e não sei se gosto, mas foi bom desabafar. Eu espero que de alguma forma esse vídeo consiga ajudar alguém, consiga chegar até você que vive dependente de cenários na sua cabeça. Vai passar, mas você precisa se esforçar. Precisa fazer alguma coisa. Porque as coisas não vão mudar magicamente. Muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada se você me acompanhou até aqui. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Bom demais o vídeo. Nossa, muito bom. Positividade tóxica e síndrome da garota sortuda. Já sei qual é o próximo vídeo que eu vou assistir do canal. Bom demais, chat. Bom demais. Vou deixar o link aqui no chat, como sempre. Entra pra dar um like. Esse é um assunto muito, muito legal. Muito legal. E acho, pelo menos, na minha opinião, que ela tratou de um jeito muito responsável. É muito difícil, né? A gente começa a falar dessas coisas e tem certos medos que pelo menos eu tenho de falar sobre esses assuntos. Porque, querendo ou não, eu não sou qualificado para falar sobre transtornos e afins, né? Então, eu sempre vou puxar um pouco das minhas próprias experiências, ou pelo menos das experiências daquelas pessoas que eu conheço ao meu redor, mas nem isso é o suficiente também. Óbvio que não vai ser o suficiente, até porque se eu falar só de mim, ok, eu vou estar falando de mim. Se eu falar das pessoas ao meu redor, eu não tô na pele delas, tá ligado? Eu não sei. A verdade é essa, eu não sei. Eu posso ter certas ideias, mas eu não sei. Então é muito difícil a gente falar sobre esses assuntos e tem essas linhas que é difícil não cruzar às vezes. Mas eu acho que ela falou de um jeito super responsável, acho que foi muito informativo, acho que ela trouxe pontos muito, 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 muito importantes, muito bons. Definitivamente recomendo os conselhos no geral que ela deu, porque eu acho que foi muito legal e muito importante, muito importante. Até me emocionei.